Boa tarde, meu nome é Daniele Silva de Aquino e o artigo que irei apresentar é intitulado como Remoção de nitrogênio via nitrito de lixiviados de aterros urbanos usando a inibição sinérgica de amônia livre e ácido nitroso livre na atividade de bactérias nitrificantes. Esse artigo, então, ele foi escrito, elaborado por 5 autores. Ele foi publicado em 2013 no periódico Water Science e Technology, em volume 68. Bom, antes de apresentar o artigo, eu vou fazer uma breve conceituação do que é um aterro sanitário, os subprodutos que ele produz e a importância desse tratamento. Então, aqui na tela está sendo apresentada uma ilustração de um aterro sanitário e o que nós observamos? Que os resíduos sólidos, ele tem que ter uma disposição correta. Tanto no Brasil como em outros países, o aterro sanitário ele é muito utilizado e ele é visto como a melhor maneira de disposição de resíduos sólidos. E o que vem ser, então, um aterro sanitário? Né? É uma instalação de engenharia bem projetada, sob critérios técnicos, com o seguinte objetivo: de garantir a disposição de resíduos sólidos sem causar danos ao meio ambiente e à saúde pública, à saúde da população. Como que esse aterro sanitário funciona? Bem, o solo tem que estar bem preparado, tem que estar bem compactado e a base deve estar em cima de uma camada impermeável. Geralmente se utiliza mantas de polietileno de alta densidade. E para que essa impermeabilidade? É para evitar vazamentos de líquido no solo e assim evitando a contaminação dos lençóis freáticos. Bom, vocês também podem observar que tem várias camadas de resíduos sólidos depositados. A uma certa altura, é necessário, então, compactar bem esse resíduo e é colocado uma camada de argila e terra e novamente feita uma impermeabilização para que venha a ser depositado outra camada de resíduos sólidos, até chegar numa altura, até chegar numa altura limite desse aterro sanitário, né? Bom, esse sistema, o aterro sanitário, ele tem que ter um sistema de drenagem de águas da chuva, então, um sistema de drenagem pluvial. O aterro, ele vai se comportar como um reator. Então, vai ocorrer várias reações químicas e biológicas ali nesse aterro sanitário. E vai produzir subprodutos, em especial o biogás e os lixiviados, ou também conhecido como chorume. No interior do aterro, deve possuir, então, tubulações, que são sistemas de drenagem desses gases do biogás, que está aqui indicado pela seta aqui acima, né? Tubos de captação do biogás. O biogás, ele é composto por metano, CO2, só um minutinho que entrou uma tela que não deveria ter entrado aqui, pessoal. Desculpa. Então, ele pode ser o metano, né? O biogás é composto por metano, CO2 e vapor de água. E ele pode ser queimado ou aproveitado para, então, geração de energia, tá? Na base do aterro sanitário é constituído por um sistema de drenagem. Então, vai ter várias tubulações que vai estar drenando esse lixiviado para, em seguida,
ser depositado em um reservatório de chorume, né, de lixiviado, e posteriormente, então, tratado. Então, o que é o lixiviado? Nós acabamos de ver que ele é um subproduto do aterro sanitário. Ele é um líquido escuro e altamente contaminante. Ele apresenta alta concentração de matéria orgânica, amônia, compostos tóxicos, orgânicos e inorgânicos e elevado pH. Então, ele precisa passar por um tratamento adequado para que ele não seja disposto no meio ambiente, trazendo impactos ambientais, né? Prejuízo ao ar, ao solo e às águas. Existem, então, para o tratamento de lixiviado, os processos biológicos e ou físico-químicos. Porém, o mais utilizado, devido ao seu baixo custo e também devido à simplicidade operacional, é o processos biológicos. E é o que nós vamos ver agora na apresentação do artigo, do estudo que foi realizado. Então, este estudo, ele se concentra em realizar tratamento biológico de lixiviado de aterro urbano com alto teor de amônia, utilizando um sistema que consiste em um reator anaeróbio de manta de lodo de fluxo ascendente. E a sigla é UASB, e é essa sigla que eu vou estar utilizando no decorrer da apresentação. E também composto por um reator óxido anóxico, cuja a sigla é AO, que também vai ser a sigla que eu vou estar utilizando no decorrer da apresentação. Então, esse é o objetivo principal do estudo, né? Realizar um tratamento biológico de lixiviado com alto teor de amônia, utilizando um sistema composto por reator UASB e um reator AO. Para alcançar esse objetivo, então, o estudo ele foi realizado em 3 etapas. Primeira, remoção da matéria orgânica por desnitrificação e metanogenese simultâneas e remoção de nitrogênio pela via do nitrito pelo sistema UASB-AO. Segunda etapa, utilização do efeito sinérgico de amônia livre e ácido nitroso livre na atividade das bactérias nitrificantes no reator AO. E a última etapa é a análise da população bacteriana pela técnica de hibridização fluorescente in situ, conhecida também como técnica FISH. Bem, aqui nós vamos ter, então, o item materiais e métodos, que está apresentando a configuração e a operação experimental, né, que foi realizado, então, esse experimento no laboratório. Ele é composto por um reator UASB, aqui no diagrama está localizado, e um reator AO, e um clarificador. Bom, para proporcionar o melhor fluxo do processo, o reator AO ele foi dividido em 5 câmaras, tá? Sendo que a primeira câmara ela é composta por um misturador mecânico e sendo utilizada como zona anóxica. Já as 4 câmaras seguintes, elas irão possuir, serão alimentadas então por um bombeamento de ar e serão utilizadas como zonas aeróbicas, tá? Uma questão importante, que até quando for chegar no item de resultados e discussão, vai ser mencionado esses fatores, esses itens que eu vou abordar agora, é que quando no clarificador é formado um lodo, esse lodo do clarificador, ele vai ser reciclado para o reator AO. E também o efluente aqui final do sistema, ele vai ser devolvido para o reator UASB. Dados técnicos, então, desse sistema, né?
Então, nós temos aqui volume, temperatura, tempo de retenção líquida e oxigênio dissolvido. A capacidade, ou seja, o volume do reator UASB é de 4,5 litros. Do reator AO, 10 litros e do clarificador, 5 litros. A temperatura no reator UASB foi mantida em torno de 30 graus Celsius por meio de um aquecedor e termostato. Já no reator AO, foi operado em uma temperatura variando de 21 a 31,4 graus Celsius. Em relação ao tempo de retenção hidráulica, o reator UASB apresentou 1 dia e meio e o reator AO uma retenção então hidráulica de 3 dias. A concentração de oxigênio dissolvido no reator AO foi na faixa de 0,2 a 4 miligramas por litro. Bom, qual a característica, então, desse lixiviado bruto? Ele foi coletado mensalmente em um aterro sanitário localizado na cidade de Pequim. E ele apresentava as seguintes características: DQO na faixa de 1.038 a 8.091 miligramas litro, nitrogênio total de 1.005 a 2.400, amônia de 890 a 2.360, alcalinidade de 5.000 a 8.500 miligramas litros e um pH variando numa faixa de 7,8 a 8,9. O reator UASB, ele foi inoculado com lodo granular anaeróbico proveniente de uma fábrica de cerveja de Pequim. Já o reator AO, ele foi semeado com lodo ativado, retirado da estação de tratamento de efluente também na cidade de Pequim. Foi necessário a realização de alguns cálculos e para isso foi utilizado, então, 3 equações, né, 3 fórmulas, tá? Sendo que a primeira foi utilizada para obter a concentração da amônia livre, a segunda para o cálculo da concentração de ácido nitroso livre e a última fórmula foi utilizada para obter a razão de acumulação de nitrito. Agora estamos na etapa de resultados e discussão do artigo. Em relação ao desempenho do tratamento de lixiviado do sistema UASB-AO. Então, o sistema ele foi operado por 113 dias. E na tabela que está sendo apresentada, vai apresentar o desempenho de remoção tanto de matéria orgânica como de nitrogênio. Então, em relação ao DQO, é possível observar que a concentração diminuiu do lixiviado bruto, que era de 6.537, passou para 940 miligramas litro no reator UASB e no reator AO foi para 300 miligramas, ou seja, uma diminuição bem significativa. Já em relação ao nitrogênio amoniacal, observou também uma diminuição bem expressiva. O lixiviado bruto estava na faixa de 2.000 a 21 miligramas litro. Do UASB, então, passou para 485 e o efluente do reator AO passou para 15,8 miligramas litro. Em relação ao nitrogênio total, o lixiviado bruto estava na faixa de 2.128 miligramas litros, diminuiu no efluente do reator o ASB para 500 e para o reator AO para 325 miligramas litros. Ou seja, houve-se um ótimo desempenho de remoção de matéria orgânica e nitrogênio. Isso podemos observar aqui nessa última coluna, que é sobre a eficiência de remoção do sistema
né? Então, o sistema apresentou uma eficiência de remoção em relação a DQO de 95,3, de nitrogênio amoniacal de 99,2 e de nitrogênio total de 84,6, ou seja, uma eficiência bem significativa em relação à remoção de matéria orgânica e nitrogênio. Essa segunda etapa, que é a nitrificação no reator, a operação foi realizada no reator AO e foi dividida, então, em 3 fases, em 3 períodos, conforme pode ser observado aqui no gráfico abaixo. Esse gráfico está ilustrando o grau da via de acumulação de nitrito no reator AO durante 3 períodos. Então, nesse slide, eu vou estar explicando o que aconteceu nessas 3 fases, ou seja, nesses 3 períodos, em relação ao acúmulo de nitrito no reator AO. Então, o período 1, ele consiste do dia 0 ao dia 37. O que foi observado? A amônia foi oxidada a nitrato no reator por bactérias nitrificantes. O produto principal foi o nitrato. O produto principal da nitrificação foi o nitrato, com uma concentração média de 113,7%. Já a razão de acumulação de nitrito esteve sempre abaixo, de 8,8%. Com isso, foi observado que o nitrogênio foi eliminado através da via de nitrato no reator AO no período 1. Já no período 2, que consiste do dia 38 ao dia 72, foi observado que, à medida que o experimento avançava, o acúmulo de nitrito foi observado. A razão de acumulação de nitrito aumentou gradativamente, de 13% para 92% no dia 38. Já no dia 72, observou a diminuição de concentração de nitrato e o aumento de nitrito, indicando que a via do nitrito foi estabelecida no reator nesse período. E no último período, o período 3, que consiste no dia 73 ao dia 113, verificou-se um período de manutenção. O nível estável da via de nitrito foi observado. Nesse período, a razão de acumulação de nitrito foi de 92,7%. E a concentração média de nitrato e de nitrito, respectivamente, foi de 17,6 e 237,5. Com isso, foi verificado que a remoção biológica do nitrogênio via nitrito foi alcançada no reator. Bem, a outra etapa, conversões típicas de nitrogênio e orgânicos no sistema UASB-AO. O que foi observado? No dia 100 do experimento, observou que ocorreu a nitrificação completa. Então, com isso, a fim de estudar melhor o estado de operação do sistema, foram observadas variações de nitrogênio e matéria orgânica no dia 100 do experimento. Para isso, houve 8 pontos de amostragem, então, que são os seguintes: o lixiviado bruto, o afluente do UASB, o efluente do reator UASB, a zona anóxica do reator AO e as zonas aeróbicas do reator AO. Então, 8 pontos de amostragem. Então, nós temos aqui o gráfico, que representa, então, demonstra as variações de nitrogênio e matéria orgânica no sistema no dia 100, quando ocorreu realmente a nitrificação completa, e os 8 pontos de amostragem. Bem, o que aconteceu? Né? O que ocorreu? Então, nesse gráfico, nós vamos conseguir obter a seguinte informação.
as variações de nitrogênio e matéria orgânica no reator UASB e as variações de nitrogênio e matéria orgânica no reator AO. Então, esse primeiro é sobre o que aconteceu, o que ocorreu no reator UASB. Recapitulando, quando mostrei o diagrama do sistema, eu mencionei que o efluente final ele estaria retornando para o reator UASB. Né? Então, o afluente do ASB era uma mistura de lixiviado bruto e de efluente final reciclado. Com a diluição pelo efluente final retornado, observou-se que as concentrações de nitrogênio total, nitrogênio amoniacal e DQO do afluente do reator diminuíram significativamente em comparação ao lixiviado bruto. Já a matéria orgânica do reator UASB era supérflua como fonte de carbono para a desnitrificação do efluente retornado. Observou também que a concentração de nitrito no afluente do reator foi de aproximadamente 165 miligramas litro, enquanto que a concentração de nitrito no efluente foi reduzida para 0,5 miligramas litro. Ou seja, houve uma redução bem significativa, né, da entrada do ACB e o seu efluente, a sua saída. Diminuição muito considerável aí de nitrito. A taxa de redução atingiu 99,6%, portanto, então, observou que ocorreu a desnitrificação e a metanogenese simultâneas no reator UASB. Agora, vamos analisar o reator AO. Também, quando eu expliquei sobre o sistema, temos um clarificador no final, né? E ele vai sair um lodo, esse lodo do clarificador vai ser retornado para o reator AO. Então, devido à diluição adicional pelo lodo retornado do clarificador, as concentrações de nitrogênio total, nitrogênio amoniacal e DQO do afluente do reator AO foram de 328, 245 e 378 miligramas, respectivamente. Na zona NOx do reator AO, a matéria orgânica residual do efluente UASB foi utilizada como fonte de carbono para a desnitrificação do nitrito transportado pelo lodo retornado do clarificador. A amônia foi oxidada nas zonas aeróbias do reator com uma taxa de 99%, levando a uma concentração muito baixa de amônia no efluente final. Observou-se que a concentração de nitrito aumentou para 220 miligramas litro, com a diminuição da concentração de amônia, mas a concentração de nitrato estava quase abaixo de 20 miligramas ao longo do fluxo. Como resultado, observou-se, então, que o nitrogênio foi eliminado do lixiviado do aterro através da via do nitrito, em vez da via do nitrato do sistema. Resultado de discussão em relação ao efeito da concentração de amônia livre e ácido nitroso livre na nitrificação. Então, no experimento, a amônia foi continuamente oxidada em nitrito no reator AO. Isso significa que a amônia livre e o ácido nitroso livre inibiram intensamente as atividades das bactérias nitrificantes, mas quase não tiveram impacto nas bactérias oxidantes de amônia. Portanto, a inibição sinérgica de amônia livre e ácido nitroso livre na atividade das bactérias nitrificantes foi bem estabelecida no reator, o que desencadeou a nitrificação estável durante o período experimental. E aqui a última etapa, né,
que é a análise da população bacteriana pela técnica FISH. Então, no dia 100, como já falado, houve a desnitrificação completa. Então, nesse dia, foram retiradas amostras de biomassa no reator AO, com o objetivo, né, de analisar a população bacteriana dessa biomassa. Utilizaram para isso a técnica denominada de hibridização fluorescente in situ. Então, micrografias representativas de células fluorescentes dessas bactérias foram retiradas e estão apresentadas na imagem aqui a seguir. Porém, visualmente não está dando para analisar muita coisa, né, pela imagem, mas o que foi observado com essa análise nessa análise foi que a porcentagem de nitrosomonas foi de 5,6%, enquanto a porcentagem de nitrobacter foi inferior a 0,3%. Então, com isso, o experimento demonstrou que as bactérias oxidantes de amônia superou as bactérias oxidantes de nitrito, que era a população nitrificante dominante no reator AO. E, então, a conclusão do estudo. Nesse estudo, o sistema UAS-BAO provou ser um processo viável para o tratamento biológico de lixiviados de aterros urbanos com alto teor de amônia. A inibição sinérgica de amônia livre e ácido nitroso livre nas atividades das bactérias oxidantes de nitrito foi bem sucedida no estabelecimento da via do nitrito no reator AO. Cerca de 99% de amônia foi eliminada por nitrificação, com um acúmulo médio de nitrito de 92,7%. E a análise FISH mostrou que as bactérias oxidantes de amônia era a bactéria nitrificante dominante e foi considerada responsável pela nitrificação satisfatória no reator AO. Obrigada pela atenção. Esta foi a minha apresentação do artigo. Agradeço, né, pela atenção e agora, então, estou aberta às considerações e questionamentos.